Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar essa obra muito interessante que é Por que Gênero Importa, do Dr. Leonard Sachs, que é essa obra aqui, tá? Bom, mas antes de falar do livro, fazer uma pequena análise daquilo que você vai encontrar e dos pontos interessantes, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesses temas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem tiver interesse em adquirir a obra. E é isso, tá? Bom, antes de falar daquilo que vocês vão encontrar nesse livro, vou falar um pouco sobre o Dr. Leonard Sachs, conforme as informações que já estão no livro, né? Ele é graduado pelo MIT, cursou a Universidade da Pensilvânia, pela qual se formou em medicina e obteve PhD em psicologia. Atua como médico de família na Pensilvânia, é autor de 3 livros, ministrou inúmeras palestras sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes na Alemanha, Austrália, Bermuda, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. Apareceu como entrevistado em diversos canais de televisão, incluindo BBC, CNN e Fox News. Bom, então, e aqui consta logo na capa, né, um best-seller segundo a New York Times. Hoje, a discussão sobre essas questões relacionadas a gênero, a primeira ressalva que a gente tem que fazer, elas extrapolam muito o ambiente, vamos dizer assim, acadêmico, técnico, e acaba descambando numa questão ideológica, né? O interessante do livro do doutor é o seguinte, é que para todas as informações que ele traz, ele faz remissão a uma série de fundamentos e estudos, né, no decorrer do livro. Então, o primeiro ponto que ele aborda, gente, esse livro é necessário já dizer, ele é extremamente interessante e ele tem uma função não só para profissionais, vamos dizer, da área da psicologia, psiquiatria, psicanálise, da área das terapias e também na área de quem quer se informar, mas ele é extremamente importante, por exemplo, para pais, no momento de educar filhos, né? Porque hoje existe uma série de informações que vêm já, em geral, de vieses, né? E, e que muitas das vezes sem substrato, né? Sem fundamento científico, seja da área da medicina, na área da psicologia, enfim. Então, esse livro dele ele tem muito fundamento e ele traz uma série de questões que podem ser aplicáveis, como eu disse, para pais, para psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, educadores, né? Já que, de cara, o primeiro capítulo dele é sobre diferenças, a duvidosa virtude da educação com base em gêneros neutros. Então, ele, no começo, é claro que durante o livro ele retorna a alguns casos que ele traz no início do livro, mas ele fala sobre a questão das diferenças na educação de meninos e meninas. Ou seja, o gênero não é uma construção social. Ele vai dizer que em determinado momento que parece que está na nossa programação, no nosso DNA. Então que a educação com base em gêneros neutros ela é falha, principalmente porque os cérebros de meninos e meninas são diferentes, né? Isso já é mostrado inclusive nesse livro aqui, We Are Our Brains, do do Dick Schwab, né? Que é esse livro aqui, que também traz uma série de outros artigos curtos, acessíveis a quem não é da área, né, para leitura. Então, mas de cara, ele vai fazer essa distinção, né? Inclusive ele vai falar de falsos diagnósticos de TDAH da indústria dos diagnósticos. Aqui ele está falando dos Estados Unidos, mas nós sabemos que no Brasil também é assim. Então, se você não nota, né, ele recebe muitos pacientes, principalmente meninos,
com relação dizendo que as crianças têm TDAH, os meninos, mas não é verdade, porque o aparelho auditivo, um dos pontos que ele traz é que o aparelho auditivo do menino é diferente da menina. Então, e aí, inclusive, no anexo do livro, ele traz as pesquisas mostrando essa diferença, o estudo detalhado mostrando essas diferenças. Então, que o menino ele tem uma tendência a ouvir, a altura não importa, faz menos diferença, dá uma diferença de 8 decibéis entre a audição da criança, da menina e do menino. Ou seja, às vezes o que para uma menina está sendo como gritado, algo que está muito alto, para o menino ele não presta atenção. Então que é comum meninos, né, até a adolescência que sentam no fundo estarem dispersos, talvez não porque eles tenham TDAH, mas porque simplesmente a voz do professor não chama a atenção dele. E aí ele recebe, né, como ele é uma das questões que ele trabalha, ele é médico de família, ele recebe indicações de professores, né, que buscam a ajuda médica, falando, essa criança, ao que tudo indica, ela tem TDAH. Ele vai falar que a minoria tem. Que então, e de outras diferenças, por exemplo, relacionadas aos traços dos desenhos e por que nos Estados Unidos vocês vão ver que os meninos optam menos por questão de arte do que as meninas, porque tem sempre lá aquela professora que vai dizer para o menino, menino, desenhe como a fulaninha, porque ela faz um desenho bonito, que os desenhos dos meninos geralmente são mais monocromáticos e estão mais relacionados à questão do movimento. Enquanto quando uma menina, quando você dá um lápis e pede para uma menina desenhar, ela vai fazer florzinha, ela vai fazer árvore, ela vai fazer um bichinho, mas que isso está justamente incrustado no DNA dos meninos. Então, ou seja, educação como gênero neutro é uma besteira, né? Segundo o autor, porque já de cara tem essas diferenças. No capítulo 2, ele vai trazer a diferença de olfato, e aí ele vai trazer um caso, né, de uma esposa que estava sentindo um cheiro terrível na casa e o marido não sentia. E aí eles chegaram, estavam a ponto de se separar e tal, mas porque na verdade ele mostra um estudo que vai falar que as células a mulher tem mais células olfativas e quanto mais a mulher é exposta a um determinado cheiro, mais aquele cheiro incomoda mais o olfato dela. Enfim, aí vai falar da diferença de audição, que é isso que eu falei, e na diferença da visão. Então, que há já de cara essas diferenças. Tá? No capítulo 3 ele vai falar sobre riscos, como os meninos têm mais uma tendência a assumir riscos. Né? Que, por exemplo, enquanto numa turma de colegas o menino que assume mais riscos ou que participa de esportes violentos, ele tem uma tendência a ser mais respeitado entre os colegas e buscar mais desafios. Enquanto isso para as meninas é uma coisa que não é coisa de menina. Então, que já faz essa própria diferenciação. Né? Ele vai falar dos jogos e tudo mais. A questão de agressividade, né? E como ele vai falar, tem um que chama lições do playground. Nessa parte, que está no capítulo 4, por exemplo, ele vai falar que as relações entre meninos são relações mais conturbadas. São relações que acontecem mais brigas. Mas que, por um mecanismo cerebral, os meninos que geralmente brigam têm a tendência a se tornarem amigos. As meninas, elas repudiam mais a agressividade, enquanto se uma menina brigar com a outra, ela tem menos chance, ela realmente vai guardar rancor. E o impacto psicológico daquilo é muito maior, né, nas meninas. Então ele trata isso sempre, como eu disse, com estudos e com observações. E é interessante, ele vai falar que a agressividade no menino é comum, enquanto a agressividade na menina, na infância, ela aponta geralmente para meninas que possuem problemas psiquiátricos ou que têm uma propensão a desenvolverem problemas psiquiátricos no decorrer da vida, né? Aí vai falar da escola, né, dos cérebros femininos e masculinos, drogas, álcool,
Tem um capítulo muito interessante porque esse livro, o próprio autor vai dizer que à medida que ele foi escrevendo, ele foi atualizando esse livro. Ele vai falar sobre a questão das redes sociais e videogames. Então, ele vai falar que, por exemplo, as meninas e mulheres têm uma tendência a, como no que está relacionado à autoimagem, elas têm uma tendência a achar que a vida dos outros é perfeita, das coleguinhas, e elas se deprimem mais com aquilo que elas veem nas redes sociais, por elas talvez não conseguirem alcançar aqueles objetivos. Então, existe uma propensão a meninas postarem fotos mais dos seus corpos, né? Ele fala que para as meninas o que é mais importante é o que está da cabeça para baixo, né? Do pescoço para baixo. Então, de postarem conteúdos sensualizantes. Enquanto os meninos, as redes sociais, o que é postado nas redes sociais, isso está falando de modo geral, tá, gente? Elas possuem uma tendência, os meninos possuem uma tendência a se importar menos com a opinião dos outros. Então, por exemplo, enquanto uma menina vai postar a foto dela com o seu cachorrinho, o menino, se ele fala assim, um menino e uma menina estiverem doentes, o menino vai ter uma tendência a postar lá na rede social dele um vomitado. Enquanto a menina jamais faria essa postagem. A menina é aquela que vai chegar para outra amiga e vai dizer: por que você não curtiu minha foto? A minha foto não está bonita o suficiente? Que vai gastar mais tempo, que vai tirar uma série de fotos de si, né? E usar uma série de filtros e se preocupar mais com a aparência e com o julgamento da autoimagem, da sua imagem em relação ao julgamento do outro, enquanto o menino vai estar mais preocupado em postar o seu músculo, as suas conquistas, os seus troféus e etc. Nas redes sociais. Porém, existe um aspecto importante que é a questão do videogame. Né? Eu me lembro muito bem essa questão sobre videogame influenciar a violência ou não. Tem também uma série de estudos que vai mostrar isso na proporção em que os videogames vão se tornando mais realistas a cada dia. E eu me lembro de um capítulo antigo daquela série Law and Order, no qual é discutido, né, a influência do videogame. E ele cita que, se eu não me falha a memória, o estado da Califórnia, onde o Arnold Schwarzenegger vai aprovar uma lei, mas ela vai ter problemas, porque estava proibindo a venda de jogos para crianças, jogos violentos para crianças menores de 18 anos, mas que as questões das marcas, elas sempre entraram com ação judicial para falar que proibir jogos para crianças menores de 18 anos ia contra a liberdade de expressão. Então ele vai mostrar como são os slogans sempre para provocar os meninos, seja um herói, seja isso, seja aquilo e tudo mais. E a própria utilização, no caso dos meninos do videogame, tem a tendência a tornar os menos sociáveis, né? Tem uma parte muito interessante que ele vai falar que até a década de 90, por exemplo, as meninas, em geral, elas escreviam diários e nesses diários elas relatavam as suas angústias e tudo mais, enquanto elas tentavam descobrir quem elas queriam ser, entendeu? Então, assim, perdão, gente. Então, as meninas tinham uma tendência a utilizar os diários para fazer as suas queixas e, através das suas queixas, encontrar quem elas realmente gostariam de ser. E com a questão das redes sociais, ele vai citar uma palestra que ele estava dando, em que ele perguntou sobre quem escreve diários, aí que ninguém levanta as mãos, mas que a maioria dessas crianças estavam ou no Instagram ou no Snapchat. E que as crianças utilizavam, vamos dizer assim, principalmente as meninas, esse diário como um local onde elas elaboravam quem elas estavam querendo ser, enquanto hoje elas não fazem mais isso, né? Que elas estão muito mais expostas às redes sociais
e em razão disso não conseguem fazer essa elaboração, ter esse tempo de elaboração. E ele vai levantar também a questão relacionada à exposição de telas, né? Porque hoje existe muito essa questão da educação positiva, ou de algumas estratégias que não falem não para o filho, não limite, etc, e etc, etc, que isso causa uma enorme crise na questão da autoridade parental. E ele traz um tópico muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, você que é algo antigo, né? O interessante é que assim, muitas dessas constatações que hoje são possíveis de serem feitas através de estudos e de amostragens, são coisas que todo mundo já sabia, que a prática, vamos dizer assim, que a vida cotidiana já mostra para as pessoas como é essa questão. Não tem muita, vamos dizer assim, a maioria das informações que nós temos aqui são dados que na prática quem é pai, quem é mãe, quem é educador já percebeu isso de pronto, né? Então, essa questão dos jovens não conseguirem mais elaborarem as suas personalidades e a influência é diferente. Enquanto a rede social tem uma tendência a causar depressão e alguns distúrbios relacionados à ansiedade nas meninas, isso acontece mais com relação aos meninos com o videogame, né? E ele fala realmente que é necessário restringir o tempo de tela, que não deve se deixar equipamentos eletrônicos no quarto, videogames, etc, etc. Né? Que as atividades da criança devem ser feitas do jovem em contato com os pais, na mesa, no ambiente público, essa coisa de ficar no quarto, o tempo todo no quarto, e que a família praticamente não se vê, cada um no seu quarto, que isso gera problemas sociais e psíquicos, que, como eu disse, são coisas que nós, que já trabalhamos nessa área, já constatamos, mas que existe um lobby enorme para essa educação positiva, essa educação mais liberal, no sentido de dar liberdade, não causar nenhuma restrição. Quem tem esse viés mais assim, que as pessoas hoje vão chamar de reacionário, de conservador, etc., já tinham mais ou menos essas intuições, vamos dizer assim. Bom, ele vai trazer capítulos muito interessantes, tá? Sobre gênero, bissexuais, lésbicas, gays, intersexuais, transgêneros, e ele vai trazer também muito a questão que a tese que as pessoas utilizam hoje é de que o gênero é uma construção social principalmente influenciadas aqui, se não me falha a memória, eu quero citar precisamente o Dr. John Money, né? Ele conta o caso de uma criança que nasceu com estrofia cloacal, né? E que no momento ali da circuncisão, ele acabou tendo o pênis decepado e foi criado como menina, e ele tinha um gêmeo, menino. E aí esse doutor, ele fez questão de esconder as consequências do seu estudo, porque na verdade essa cirurgia que foi feita para transformar essa criança, esse menino em menina, gerou problemas psíquicos enormes, e ele acabou, esse caso vindo à tona, tá? O nome do jovem é David Heimer, né? E que nem sempre essa questão da cirurgia vai resolver o problema, né? Ele vai falar que é muito comum meninos, por exemplo, em determinadas faixas etárias da infância até a adolescência se vestirem de meninas, mas que em 88% dos casos esses meninos vão seguir normalmente as suas vidas, que isso é meramente uma fase, né? E ele vai falar desse Dr. John Money, que considerava o gênero uma criação social, da farsa da sua teoria. Então ele vai falar justamente isso, ele vai falar na página 329. Ele vai dizer: a maioria de nós sente que é homem, que é ou mulher ou homem. Não pensamos muito nisso, desprezamos esse fato, mas é difícil ler as histórias como a de Brenda, David e de meninos de 16 anos com estrofia cloacal sem chegar à conclusão de que a identidade de gênero é algo real, é algo com que você nasce, algo programado em seus cromossomos, e problemas graves podem surgir
quando a identidade de gênero imposta à criança não combina com a identidade de gênero nela programada. Hoje a maioria dos médicos concorda que quando um bebê intersexual nasce, qualquer cirurgia genital deve ser adiada até que a criança tenha idade suficiente para expressar a sua verdadeira identidade de gênero. E aí ele vai citar o caso de um repórter que se vestia de mulher, mas que acabou se desenvolvendo como homem, e aí depois, quando ele estava casado, ele resolveu se vestir de mulher e que foi utilizado como lobby, tá? Ele cita as revistas, a Vanity Fair, que queria fazer uma matéria com ele, etc. Ele estava sendo usado como lobby, ele acabou perdendo toda a família dele, a esposa, o casamento, enfim. Inclusive ele vai sempre dizer assim, na dúvida, opte pelo tradicional. Opte pelo aquilo, não inove, vá pelo que é mais crível, tá? E ele vai falar também dessa questão que em alguns casos, né, a cirurgia resolve, mas que na maioria dos casos essas pessoas têm maiores tendências a desenvolverem problemas psiquiátricos, a desenvolverem um monte de transtornos, tendências suicidas, etc, etc, etc. Bom, e então é bem interessante. E no final do livro, né, ele vai falar, né, um material extra, tá? Diferenças dos sexos na audição, como eu disse. Ele vai trazer esses estudos, né, e as diferenças dos sexos na visão, tá? E aí ele vai falar de meninos e tudo mais, e de macacos, e dessas comparações, e essas analogias, e dessas diferenças, etc. Então, simplesmente é um livro extremamente interessante, eu acho que útil, porque eu disse, né, seja médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas ou terapeutas, etc., ou pais, ou educadores, ou qualquer ser humano que vai se deparar com essas questões. Hoje, até mesmo quando nós vamos preencher um currículo para a vaga de emprego, né, nós nos deparamos com isso. Sempre surge essa dúvida básica, que é essa questão de gênero. Nós nascemos com ele, é determinado socialmente, isso esbarra em qualquer momento das redações, nos vestibulares, etc. Então, bom, do ponto de vista de interesse, porque esse é um assunto que me interessa muito, mas também da forma que é escrita, uma linguagem acessível, sempre tem remissões aos estudos, aos links, às citações, e muitas das vezes no mesmo parágrafo ele faz 4, 5 citações de estudos. Então é um livro extremamente bem embasado, né, e que dispensa questões políticas. Né? Então a análise dele é bem interessante justamente porque ele não entra, ele vai falar sobre a Simone de Beauvoir, que a teoria dela sobre o gênero ser construído socialmente é mais uma questão de ideologia do que realmente ciência, né? E justamente dessas pessoas que se arrogam que eles são defensores da ciência. Enfim, então fica aqui a minha indicação, tá? Porque gênero importa, tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.